Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudsepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira. Agora são 10h17. Hoje é um assunto bem empolgante e nós estamos com saudade. Nós ficamos aí 15 dias sem... Não foi 15 dias porque eu tentei substituí-lo. Não tentei substituí-lo, mas eu tive que estar numa terça-feira aqui, quando o pastor Ismael viajou a Goiânia, e aí nós estivemos aqui, mas eu confesso que foi um sufoco. A gente transcorre toda a Bíblia, na verdade a gente que fica aqui, nós temos que, nós somos o todo, né? Faltou, nós temos que estar junto. E aí o pastor Ismael tem se especializado no reino, e para nossa alegria, e aí hoje, mais uma vez, pastor Ismael, estamos muito felizes com a sua presença aqui. E eu tenho certeza que nós temos uma multidão que ainda está mais feliz do que eu, porque eles estão contando com esta palavra maravilhosa nesta noite. Então, não sei, sem perca de tempo, sem delonga, eu quero passar ao Senhor a palavra. Pastor Eudes, vou só reforçar, antes de iniciarmos o nosso estudo, reforçar aqui o pedido aos que estão nos acompanhando pela live no Facebook, que compartilhe essa aula, essa ministração da palavra de Deus com seus amigos. Então compartilhe aí na sua página no Facebook, para que todos possam ser abençoados por essa palavra de Deus, né? Vamos Verdade. Então começar o nosso estudo hoje, né, pastor Eudes? Eu gostaria de dar início aqui retomando um ponto da última aula, porque nós pegamos assim alguma coisa e soltamos para despertar a curiosidade. Não sei se os que estão nos ouvindo agora assistiram a última aula que nós participamos e onde nós falamos um pouco sobre a dualidade que está presente no reino. Nós falamos que das duas vestes, né, de João Batista, nós falamos dos dois alimentos de João Batista, nós falamos também sobre a missão dele, que era duas a missão, era duas a mensagem, né? E assim nós fomos falando e descrevendo sobre as duas ferramentas, o machado e a pá. Então, nós parece que entramos em uma área, vamos dizer assim, quase que inexplorada. Mas eu quero dizer para todos que nós ficamos apenas na superfície. Nós não aprofundamos ainda dentro desse conteúdo. Eu vou pegar apenas o primeiro ponto que nós abordamos, que fala sobre as vestimentas do profeta João Batista, que eram duas vestimentas. E nós vamos mostrar um pouquinho do que é aprofundar dentro desse contexto, né? Então nós vamos lá, pastor Eudes, pegar aqui na palavra de Deus, Lucas, capítulo 24 e versículo 49. Nós já vamos começar a entender um pouco se João Batista utilizava duas vestimentas e ali era uma tipologia de como deve ser na vida espiritual. Então nós temos que entender isso. Então vamos lá, o que diz aí Lucas capítulo 24 e versículo 49? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja que essa vestimenta, ela é de poder. Só que quando Jesus diz para os seus discípulos, ide para Jerusalém, não é? Ficai lá, até que do alto sejais o quê? Revestidos. Ou seja, já não é a primeira veste, já é a segunda. Né? E como foi que isso aconteceu? Está em Atos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Atos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos
que escolhera. Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 e 2. É isso mesmo. Atos. Tá parecendo louco, tá com cara de Lucas, não tá? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A Bíblia digital pode acontecer que aconteça um bugzinho aí, né? Porque Atos 1 e 2 é outro texto. Ah, sim, beleza, tá na mão aqui. Veja aí. A gente acostuma com tecnologia, pastor Ismael, e às vezes pode acontecer isso aí. Realmente. Veja para nós, que diz aí. É a mesma passagem. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. O livro de Atos? Livro de Atos. Então eu devo ter anotado a referência errada? Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento, é a mesma palavra mesmo. Não houve um bug. Não, né? Não, o texto, então, deve ser Atos capítulo 2. Sim, pode ser mesmo. Veja para mim, Atos 2, versículo 1 e 2. Eu devo ter anotado. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. O que diz? Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Exatamente. Então, Jesus disse: ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto sejais revestido. Nova roupa, né? Isso. Como é que veio e manifestou-se esse revestimento? Veio um vento, veio com um som, como que de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. Então, nesse soprar do Espírito, eles foram revestidos. A pergunta que eu faço é: e onde eles foram vestidos? A vestimenta aconteceu antes desse momento. Onde foi que esses homens foram vestidos? Porque aí nós já estamos falando das segundas vestes, nós queremos achar a primeira veste. Então vamos encontrar lá João capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Até o dia verso 22, né? 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Está vendo aí o primeiro soprar? E quem fez isso verdade. Foi Jesus. Verdade. Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam dentro de uma casa, Jesus aparece no meio deles e Jesus então sopra sobre eles. Então o primeiro sopro foi Jesus quem deu sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Eu sei que nós estamos, a primeira proteção. Foi a primeira vestimenta de poder que eles receberam, veio do próprio Cristo Jesus. Quando ele soprou, ele diz: recebei. Naquele ato de soprar, os discípulos receberam então ali o Espírito Santo. Agora sim, pastor Eudes, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos combatendo tantas coisinhas que a gente vê. Obviamente que existe muitas meninices acontecendo em nosso meio e muita falta de conhecimento. Então nós refutamos logo de cara quem chega, por exemplo, e assopra sobre alguém. Olha, Jesus fez isso. Foi o próprio Cristo quem soprou sobre a vida dos discípulos. Então, assim, nós temos que ter um pouquinho de cautela e não generalizar as coisas, porque há algo de espiritual também nisso. Obviamente que isso não deve ser feito na forma, vamos dizer assim, carnal. Não, Jesus estava ali ressuscitado e estava no meio dos seus discípulos e soprou sobre eles. Então Jesus já vestiu eles de imediato da primeira veste que capacitaria eles a entrar no reino e fazer a obra do reino.
a segunda vestimenta que era indispensável, e Jesus olha, espere a segunda. Vão para Jerusalém e aguarde, porque lá vocês vão receber o revestimento de poder. E aí quem soprou dessa vez foi o próprio Espírito Santo. Glória a Né? Deus. Então, aqui é só para mostrar um pouquinho que nós podemos mergulhar muito mais. Por exemplo, esse texto que foi lido de João, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22, quantas vezes Jesus disse, Pai seja convosco? Pois é, nessa primeira aqui você já vê dois cumprimentos. Né? Jesus cumprimenta duas vezes, dizendo, Pai Exatamente. seja convosco. Aí mais no na frente, versículo 19 ele cumprimenta, e aí no versículo 21, novamente ele cumprimenta. porque a dualidade está presente no reino. E aí é outro estudo mais profundo. Aí quantas vezes aparece o verbo enviar? Duas vezes. Duas vezes. Jesus diz também. assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Duas vezes o verbo enviar. Duas vezes Jesus cumprimenta, Pai seja convosco, e pela primeira vez veste eles de poder do Espírito Santo. Então, nesse momento aqui, só nesse texto aqui, nós já temos tanta coisa para explorar. Eu não vou, obviamente, pegar aqui agora, hoje, esses ponto a ponto que nós passamos sobre a dualidade presente no reino. Possivelmente abordarei isso num livro que escreveremos sobre o reino de Deus, para aprofundar dentro de toda essa dualidade que é muito importante. Nós temos muita coisa em cima disso. Nós falamos só da vestimenta, a vestimenta de poder e o revestimento de poder que foi dado por Cristo e pelo Espírito Santo, né? Então, assim, essa parte aqui foi apenas para a gente aguçar um pouco a curiosidade, né? Curiosidade para nós mergulharmos e entender que na Bíblia não tem nada por acaso. Não. Sempre tem uma razão para estar registrado, né? E quem estuda a Bíblia, pastor Ismael, tem que ter essa curiosidade. Olha, de novo, por quê? Exatamente. Tem que ter essa curiosidade. Ele tem que questionar e procurar e saber que existe um nível mais profundo na palavra de Deus para ele mergulhar. Tem algo maravilhoso para ele descobrir. Você sabe o que está acontecendo, pastor Eudes? A gente costuma ler a Bíblia e quando nós lemos a Bíblia, nós temos um entendimento superficial dela. Nós precisamos mergulhar, mas para isso acontecer, nós temos que passar pelo processo de uma metamorfose espiritual. Nós temos que sair do estágio da lagarta para a borboleta. Parar de ficar contentando-se apenas com as folhas das árvores e com uma árvore e começar a voar e ver coisas coloridas, que as borboletas passam agora a admirar as flores, o cheiro, né, as cores. É muita coisa boa. É outro nível. É verdade. Então, na vida espiritual, isso também acontece. A gente precisa entender que há um nível mais profundo para nós mergulharmos e tirarmos de lá muita coisa interessante para a nossa vida espiritual. Quer ver uma coisa? Deus deixou em nosso corpo um mapa fantástico das coisas espirituais. Deus desenhou no nosso corpo um mapa das coisas espirituais. Nós não estamos falando de dualidade presente no reino? Muito bem. Quantos dedos polegares nós temos? 2. 2. Nas mãos, 2 nos pés. Sim. Né? Mas que exerce a mesma função de mão, são 2. Que exerce a mesma função de pé, 2. Então, se você olhar, nós temos 5 dedos. 5 dedos, cada mão. Então, isso representando os 5 ministérios. Correto. Não é? O apostólico, o ministério profético, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de mestre. Então, nós temos numa mão uma representação dos 5 ministérios. Agora, perceba que cada dedo tem 3 dobras. Sim. 3 dobras. Em cada ministério há a presença mais significativa de quê? Da presença da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, é forte, hein? Agora preste atenção, no reino de Deus, porque há uma dualidade, porque é a mesma coisa que você pegar a sua mão e tentar varrer a casa com uma mão só. Você vai conseguir varrer a casa? Vai.
talvez não com tanta precisão e com tanta rapidez, se você usar duas mãos ao mesmo tempo. Tenta capinar um lote usando apenas uma mão. Você consegue, mas vai lhe dar um trabalho e você não vai fazer um serviço tão bom e tão rápido como você usar as duas mãos. O que é a dualidade? A dualidade no reino é a potencialização de fazer tudo dentro do reino. Glória a Deus. Você entendeu? Glória então, a Deus. por exemplo, os 5 ministérios. A dependência, né? 5 ministérios nas mãos, representando os 5 dedos das mãos, 5 no pé, tem também outro significado. Você já prestou atenção que tem pastores que eles chegam no lugar, eles servem de suporte para o lugar, eles dão estrutura para o lugar, eles ajudam a sustentar espiritualmente o corpo de Cristo. São obreiros que estão fazendo a função ministerial como se fossem os pés. Verdade. Tem obreiros que chegam numa igreja e ele é desbravador, e quando ele chega, as mãos dele tá trabalhando, ele é construtor, ele é ligeiro, ele alavanca a obra em termos de estrutura. Então veja, são ministérios que atuam em lugares diferentes. Você entendeu? Então assim, a completude do corpo, né? O nosso corpo já tem um mapa do mundo espiritual. Nós é que não deciframos ele. O próprio Cristo disse: eu sou cabeça, vocês são corpo. Olha só, está escondido todo o mistério no corpo humano. Nós é que não estudamos ele e não aprofundamos. Eu costumo usar esse exemplo aí, não com essa profundidade que nós estamos aprendendo esta noite, mas eu costumo exemplificar dessa forma, que nós no ministério, cada pessoa no ministério, Deus tem um tratar diferente, não é um padrão, olha a estrutura do pé, olha a estrutura da mão, olha a estrutura do meio do corpo, não é o mesmo tratamento que é dado para cada qual tem sua particularidade. Eu vejo desta forma aí os ministérios, né? Até mesmo os chamados de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos padronizar algo que é impossível de acontecer. Quantos sentidos tem um corpo, pastor? 5. 5 sentidos. Cada sentido reflete exatamente o que é um dos ministérios. Se que nós vamos falar de ministérios aqui, nós vamos mergulhar de uma forma tão profunda que a nossa aula nós vamos até perder um pouco o foco dela aqui hoje. Que hoje o nosso propósito aqui era dar uma pincelada sobre a dualidade, mostrar que há um nível mais profundo para nós mergulharmos e ao mesmo tempo chamar a atenção que Deus escondeu os mistérios das coisas espirituais nas coisas visíveis e que nós não paramos para ver. Perceba que Jesus, ele sempre utilizava uma parábola, coisa que nós conhecemos, mas nós nunca tínhamos nos atentado que ali estava um princípio, uma verdade que revelava o reino de Deus. Então já está tudo revelado, nós é que não estamos enxergando as coisas que Deus já colocou, revelou para nós. E isso nós então, como nós trabalhamos com o reino às terças-feiras, Jesus deixa bem, a epígrafe mesmo fica, né? O reino de Deus é comparado. Sim. E aí nós mudamos todo esse negócio, né? Nós confundimos tudo, reino com salvação, é muito distinto, não se mistura. Pastor, eu dizer, essa distinção de reino e salvação é um nível mais profundo de se mergulhar. E eu não me arrisco ainda a entrar muito profundamente nisso, porque eu sei como nós temos dificuldade de entender certas coisas na palavra de Deus. E pode ser que alguns, por não ter estrutura, se escandalizem com essa parte. Não sei se Deus vai nos dar essa graça de chegar um dia aqui na rádio e destrinchar com tanta clareza as diferenças entre a salvação e o reino. Só que há diferença. Eu quero que você já comece entendendo que há diferença. Não são as mesmas coisas. Para que você comece a ler a Bíblia com um outro olhar. Olhando da forma como nós deveríamos olhar desde o começo, né? Mas tudo bem, nossa proposta é dar continuidade da onde o pastor Eudes parou. Ele concluiu o capítulo 3 e nós já vamos dar início então ao capítulo 4. Então, pastor Eudes, hoje nossa parte de estudo vai ficar do versículo 1 ao versículo 11.
se puder ler, por gentileza, nos ajude aí e nós vamos pegar e esmiuçar um pouco mais a respeito dessa parte de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Nós temos coisas extraordinárias dentro desse texto para nós aqui esta noite. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui, pastor Eudes, é derrubar alguns mitos. Porque a gente na igreja vai construindo mitos de tanto ouvir falar uma coisa e de repetir aquilo, nós a temos como uma verdade. Então vamos derrubar alguns mitos aqui diante da palavra que nós já lemos, né? Qual é o primeiro mito que nós vamos derrubar aqui hoje? É que tem pessoas que pensam o seguinte, enquanto são cristãos, a tentação vem quando nós estamos fracos na fé. É verdade. Pastor, pastor, ore por mim, pastor, porque o diabo está me tentando demais. Eu acho que eu estou muito fraco na fé, pastor. Você já parou para ver como tem gente que internalizou essa falácia? É verdade. Pastor Ismael, sim. Antes que o senhor adentre essa temática, vamos a um rápido intervalo? Sim. E daqui a pouco nós estamos de volta. Agora são 10h40. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudes Cepô e conosco está o pastor Ismael Oliveira. E agora são 10h42. Pastor Ismael, eu sei que está corrido, mas vamos mandar um abraço ao nosso povo? Vamos lá. Um abraço aqui para o pastor Francisco Souza, está lá na Bahia nos acompanhando, nosso companheiro que não perde nenhum programa, está junto conosco aí desde o início desse programa. A irmã Érica Cibele também é outra companheira fiel ao programa aqui, está sempre conosco estudando a palavra de Deus. A irmã Maria Raimunda é lá de Parauapebas, no Pará. Olha, a minha cunhada está participando lá, ela. O irmão Moisés Souza também. O Moisés Souza aqui de Luz e Mangues, e ele está indicando aí, né, para o irmão, para a irmã Sônia, né, e tem a irmã Cristina também, que está acompanhando conosco aí. Enfim, a todos que estão na live aí, que eu só consegui visualizar agora esses daqui. Irmã Cristina, pode estar à vontade, viu, irmã Cristina? Ela faz uma pergunta aí, pode estar à vontade. A irmã Jocelina, que é a minha cunhada, também está aí ao vivo, também acompanhando a gente na live no Facebook. Vamos voltar. Vamos lá. Outra coisa que, às vezes, pastor Eudes, as pessoas têm outro pensamento equivocado meu amigo, agora que eu me batizei nas águas, agora, meu irmão... É outro nível. Não, agora o diabo o diabo morreu, né? Veja bem, o batismo nas águas não mata o diabo afogado. O batismo nas águas. Esse é um mito grande. O batismo nas águas, na verdade, ele sepulta os pecados. Você se arrepende na pregação e marca o sepultamento daqueles pecados nas águas. Não é
a morte do diabo ali, porque Jesus saiu das águas e foi levado para ser tentado. Então, esse é um dos mitos. Outro mito também que às vezes ouvimos constantemente, e esse aqui é forte, pastor Eudes. Irmão, eu estou há 3 dias jejuando. Eu estou uma bola de fogo. Demônio, quando me vê, corre a quilômetros de distância de mim. Né? Pastor, estou há 7 dias de campanha, jejum, dia e noite. Pastor, o diabo está tremendo. Se ele me vê, quando abre a boca, eu levanto a mão, o diabo corre. Irmão, para com isso. Você não tem base bíblica para isso. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, o diabo chegou, foi perto dele. Chegou, foi mais para perto. Já viu aquele ditado que o povo costuma dizer assim, quanto mais rezo, mais tentação parece? Mais ou menos. Essa aí é mais verdade do que essa outra, de dizer que o diabo corre. É verdade. Entendeu? Então não pense que o diabo tem medo de crente que jejuma. Isso não é verdade. Na verdade, assim, o Jesus rebateu todas as propostas do diabo, não foi com o poder do jejum e nem da oração, foi com o poder da palavra. Com o poder da palavra, é o que nós vamos ainda mergulhar aqui hoje. E é onde hoje. nosso povo estão devendo muito, né? Outra coisa, pastor Eudes, outros mitos que nós ouvimos, sabe por que eu estou fora da igreja hoje? É porque a igreja não me deu apoio. Sabe por que eu caí? É porque o pastor não me deu apoio. Sabe por que eu me desviei? É porque o ministério da igreja, a líder do círculo de oração, o líder dos jovens não me ajudou. Ei, Jesus foi sozinho para o deserto e venceu o diabo sozinho. Forte. Entendeu? Nós temos essa mania de ficar descarregando nos outros a culpa que é nossa. Jesus mostrou que é possível vencer sozinho o diabo, ainda que enfrente o próprio Satanás, você vai vencer. Pastor Ismael, são as nossas experiências. E as nossas experiências são nós e Deus, é nós e o diabo. E essas coisas não estão no meio da multidão. É o momento de solidão, é o momento pessoal. E esse momento, eu costumo dizer, pastor Ismael, que a gente tem que viver as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, e aí nós, em vez de viver e nos fortalecer nessas dificuldades, nós saímos amplificando essa informação, pedindo ajuda para todo mundo. Não, para com isso. Jesus foi para o deserto levado, né? Foi levado. E lá ele prevaleceu e venceu. Exatamente. O próximo tópico nosso aqui é para falar exatamente sobre isso, né? Que Jesus não foi, a partir do momento em que Jesus foi batizado nas águas, e João Batista, ele fala que viu o Espírito Santo descer e repousar sobre a vida dele. Então, o batismo nas águas foi o início do ministério de Cristo. E quando Cristo, então, ele é batizado, o Espírito desce, repousa sobre a cabeça dele. A partir dali, quem comanda 100% a vida de Cristo é o Espírito. Aí você já percebe o início do versículo dizendo, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo. Então, aí você começa, então, a entender que quem quer viver dentro do reino de Deus não faz mais a sua própria vontade, mas ele é guiado 100% pelo Espírito Santo. Glória a Deus, é forte. E é muito mais forte, pastores, quando a gente compreende o que é esse reino. Porque, olha só, o que é que Deus pede de nós? O que é que Deus pede de nós? Dinheiro? Não, ele pede o nosso corpo. Apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. O que Deus quer é que esse corpo, que essa morada sirva a Ele. Pegou aonde é que eu quero chegar? Quando lembra da passagem do homem rico que chegou para Jesus e disse, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que foi que Jesus disse para ele? Vai
É aquele? Conheces os mandamentos? Isso, é verdade. Não é? Ele diz, conheço. Ele diz assim, para herdar a vida eterna, conheça a palavra, aplique a palavra e Senhor, já pratico tudo isso daí. Eu sou bom nisso aí. Estou perito nesse negócio Aí Jesus falou assim, mas eu quero te mostrar que tem algo mais melhor para você. Mais e melhor. O que é? Agora, se você quiser entrar no reino, agora sim. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dar 100% de tudo que você tem, vende tudo, não deixa nada, dá aos pobres. E o que mais? É o suficiente? Não. Toda a sua vida, todos os seus projetos você vai abandonar para me seguir. É 100% disponível para Jesus. Meu Deus. Pensa que é fácil estar no reino? Isso é reino, hein? Pensa que é fácil estar vivendo o reino? Não é fácil. Porque há uma entrega, é preciso ter uma entrega total. É preciso você ser guiado pelo Espírito Santo. Parar de ser guiado por essa carne. Parar de ser guiado pelo próprio eu. Parar de ser guiado pelas notícias de jornais. Parar de ser guiado pelas autoridades que estão tentando manipular você. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, meu Deus. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito, como é que nós vamos fazer parte desse reino? Quem tem um comando dentro do reino é o Espírito. É Jesus. E Jesus ainda foi guiado pelo Espírito. Né? Então, o Espírito conduz ainda, não conduz? O Espírito Santo conduzindo. Então, nós temos aqui, quem leva Jesus para o deserto não é o diabo, é o próprio Espírito Santo. Agora, Jesus sabia o que ia acontecer? Sim, porque a Bíblia diz assim, ó, e foi levado para ser tentado. Então, foi com propósito já, né? Já foi com propósito. A vida nossa, quando estamos dentro do reino, é guiada pelo Espírito e já sabemos o que vai acontecer. Agora, outra coisa que aconteceu, Jesus, além de saber que ia ser tentado, que estava sendo guiado pelo Espírito, ele sabia quem é que iria tentá-lo. Quem é que iria se opor a ele. Que a Bíblia diz assim, ó, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. O tentador é conhecido, o propósito de ir para lá é conhecido, e quem leva até lá também é conhecido. Então nós temos que parar com essa mania de achar que quando somos tentados é porque o Espírito Santo se afastou de nós. Ah, Deus me abandonou, por isso que eu estou vivendo essa prova, essa tentação toda. Me faz lembrar dos discípulos, lá no capítulo, se não estou equivocado, capítulo 6 de João, após aquele milagre da multiplicação, que o povo começou um movimento para aclamar Jesus rei, e os discípulos apoiando aquele movimento, Jesus os obriga, né? E aí Marcos fala que Jesus os impeliu a entrar no barco. Eles mesmo conhecendo a região, sabendo dos riscos da região, eles foram obedientes e foram enfrentar uma tempestade terrível, né? Ou seja, porque estavam em obediência. Imagine, né? Alguém acha que só passa por luta se estiver em desobediência. Tem até certas pessoas aí, não vou nem dizer religião, mas que pregam que se você estiver sofrendo alguma coisa é porque se você está em pecado. Veja que nível. Nós trouxemos 2 exemplos aqui, né? Veja que nível de interpretação. Envolvendo Jesus. E o próprio Cristo passou por isso. Como é que nós podemos se achar melhor do que Cristo para não passar por nada disso? O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Agora perceba, nós colocamos palavras que não tem na Bíblia, né? Sim, esse texto meio que fala assim, Jesus fala assim, nós tende bom ânimo, porque eu venci. Aí o que a gente fala? E nós venceremos. Complementamos. Não tem isso na Bíblia, não é? Mas já vi muita gente até pregar, dizendo, Jesus venceu e nós venceremos. Sabe por que Jesus não colocou essa parte, pastor Eudes? Sabe por quê? É porque quando ele fala, eu venci, nós já vencemos com ele. Porque se nós somos corpo dele, não vence só a cabeça e o corpo não vence. Quem vence, vence o corpo inteiro.
Entendeu? Nós somos corpo de Cristo. Se ele venceu, ele tá dizendo, olha, tem de bom ânimo, eu já venci. Você perna, você vai vencer também. Não é que você já é vencedor. Se Cristo venceu, a vitória não é dele, é nossa. Eu comparo esse negócio aí, pastor Ismael, as grandes torcidas organizadas, né? Sim. Você vê um pouquinho de homens jogando lá e o Flamengo, vamos colocar o Flamengo aí, né? Eu não sou flamenguista, não gosto dele, mas aí aquele pessoal ganha o campeonato e aí você vê uma multidão dizendo eu sou campeão. Nós vencemos, eu venci. Porque sentimento. Porque o time venceu, então ele fala, nós vencemos porque nós estamos juntos. O time é o cabeça, o time é o cabeça e a torcida é o corpo. Da mesma forma, entendeu? É nós. Quando eu venci. Quando a vitória, não precisa do complemento. O sentimento da vitória não é só nos jogadores, é na torcida. E às vezes a torcida celebra até mais do que os próprios jogadores, né? Então aí você começa a entender o mecanismo de como funciona o corpo de Cristo. Né? Cristo já venceu e nós também já vencemos. Não há mais por que ficar triste esperando ainda a vitória chegar. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Ô, meu irmão, pode ficar tranquilo, eu venci, irmão. Você vai vencer também. Não, você é corpo, você já venceu também. Nós temos muita coisa aqui para nós vermos aqui sobre essa oposição que foi feita ao reino, né? Pastor Eudes, vamos elevar um pouco mais o nível agora? Vamos lá. Vamos aprofundar? Muito bem, a tentação ela se divide em 3 partes, correto? 3 tentações que Jesus sofreu. Essas 3 tentações que Jesus sofreu, elas estão diretamente relacionadas a 3 áreas da nossa vida. Estão relacionadas ao corpo, estão relacionadas à alma e estão relacionadas ao espírito. As 3 tentações estão nos 3 níveis. 3 níveis. No nível do corpo, no nível da alma e no nível do espírito. E vamos mergulhar com mais profundidade sobre isso. Vamos lá. Primeiro, aonde aconteceu a primeira tentação? Ainda no deserto. Não foi? Primeira tentação. Vamos lá. Pegar aqui o versículo. Primeira tentação, versículo. Mateus capítulo 11, versículo 3. Versículo 3. E chegando o tentador, né? Isso. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, a primeira tentação aqui, ela aconteceu no nível do corpo. Do corpo, né? Do corpo. Mas aonde estava Jesus? Não estava no deserto? Então, o corpo é proporcional, a visão do corpo é proporcional à visão que Jesus tinha no deserto. Certo? Então, é a visão da altura de um homem. A visão do corpo. Quando foi a segunda tentação, foi aonde? No pináculo do templo. Olha só. No deserto, embaixo. No pináculo, já subiu uma altura considerada. De lá, Jesus foi tentado na alma. Certo? Então, a altura, a distância que está a alma para o corpo, já é muitas vezes maior. A alma, a grandeza da alma é muitas vezes maior do que a grandeza do corpo. E nós supervalorizamos o corpo, quando na verdade a alma é maior do que o corpo. A terceira tentação aconteceu no nível do espírito. E aonde foi o local da tentação do espírito? Não foi no mais alto monte? Da mesma forma, a diferença entre a alma e o espírito tem na mesma proporção. Da altura do pináculo do templo para a altura do mais alto monte, é a altura de quem consegue atingir o nível espiritual. Meu Deus, que coisa, hein? Aqui está a relação. Qual é a visão de quem estava no deserto? A visão ali em volta dele muito pequena. A visão de quem subiu no pináculo do templo já é uma visão bem mais ampliada. Ele já consegue ver uma multidão. Mas a visão de quem chega no nível do espírito, aleluia, ele vê o reino. Aí é diferente. Ele vê o reino, porque de lá foi visto os reinos. Quando você chega na altura do espírito, você consegue ver o reino e começa a entender reino. Meu Deus. Na carne, você não vai entender reino. Vai entender de culinária. Na carne, você não vai chegar
nesse nível. Então, por que tem muita gente que não consegue compreender o reino de Deus, pastor Eudes? Que coisa, hein? Porque estão no nível mais baixo. Se ele subir de nível glória e chegar no nível do Espírito, ele vai começar a ver o reino, porque lá do mais alto lugar, a Bíblia diz que Satanás mostrou todos os reinos da terra. Pastor Ismael, você percebe que o nível da alma está no nível bem religioso, né? Bem religioso, porque levando para o pináculo do templo e vê a multidão que vem ao templo. Sim. Então, assim, você percebe que nessa parte aí da alma é onde nós encontramos os muitos religiosos, né? São os céticos, né? São aqueles que matam por isso, são aqueles que estão a qualquer custo por isso. Já a visão do reino, essa é muito mais abrangente, incomparável, né? Vamos pegar então, de novo, por partes. Vamos pegar a primeira tentação. A primeira tentação aconteceu no nível do corpo. Então, porque a primeira necessidade que Jesus teve ao jejuar 40 dias e 40 noites foi o quê? Teve fome. Então, a necessidade que estava gritando dentro de Cristo era a fome, a vontade de comer. Aí nós vamos fazer um paralelo aqui, pastor Eudes, porque está interrelacionado esses dois pontos que eu vou dizer agora. Que esse aqui já é um nível mais, vamos dizer assim, mais profundo um pouco desse contexto. Quando Satanás aparece para Adão e Eva para poder tentá-los, aonde eles estavam? Estavam dentro do jardim, correto? Eles tinham à disposição deles todas as árvores do jardim que eram boas para comer, estavam à disposição deles. Só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Satanás entra no jardim e eles cedem à tentação, Satanás ganhou o domínio sobre o Éden, vamos dizer assim. E o lugar da morada do homem. Muita gente vai dizer, pastor, o senhor está falando heresia, pastor, porque o Éden foi fechado e tal. Eu estou dizendo o Éden do homem, aquele Éden é o local onde Deus preparou. O que Deus deu para o homem era uma coisa fantástica. Agora perceba onde Jesus estava no momento da tentação. Ele estava num deserto onde não tinha ninguém, onde não tinha plantas, onde não tinha água, onde não tinha mais nada. Ou seja, de um lugar lindo, florido, cheio de fartura, quando Satanás entra para governar, ele destrói tudo, ele acaba tudo, e o local se torna um verdadeiro deserto. É isso que Satanás tem feito na vida de muitas pessoas. Quando a pessoa cede lugar para o diabo entrar, ele vai transformando a vida da pessoa num verdadeiro deserto, acabando com tudo que é de bom. A pessoa vem ao mundo com saúde, ele destrói a saúde da pessoa. A pessoa vem ao mundo, às vezes com algum recurso, acaba com o recurso da pessoa, acaba com tudo que a pessoa tem. Por quê? Porque o diabo, quando ele entra no governo, ele destrói. Cristo entra e dá vida, mas o diabo vem e causa morte. Então existe um contraste entre o Éden e o deserto onde Jesus estava. Se o homem perdeu num lugar de fartura, Jesus vence num lugar de escassez, que era era a mesma representação do Éden, só que agora dominado por Satanás. Percebeu? Pela morte, né? A morte entrou porque Satanás entrou, e o pecado, quando entra, a Bíblia diz que entrou a morte, né? Então nós temos aí um paralelo que nós podemos entender que ali onde Jesus estava era uma simbologia do que era o Éden antigamente, só que agora dominado por Satanás não tinha mais nada. Que coisa, né? Quem deixa o diabo enganá-lo e cede às tentações dele, o diabo vai transformar um lindo jardim em um verdadeiro deserto. A pessoa não consegue mais ver beleza na vida, em nada, porque a sua vida se acaba. Ele não simplesmente toma posse, né? Ele acaba, né? Ele destrói. Quando ele entra no domínio, ele entra para destruir. Então, quem cede às tentações do diabo, ele coloca as suas riquezas nas mãos dele e ele destrói literalmente as riquezas que você tinha. Já não vai ter. É isso que o diabo faz. Adão e Eva estavam num ambiente domesticado. Jesus estava entre feras. Marcos fala isso, né? Estava entre as feras do campo. E aqui nós vamos então começar então, pastor Eudes, a
pegar alguns detalhes. Então Jesus, quando ele sente fome, aí nós vamos entrar agora, pastor, na dualidade do reino. Nós já entramos nessa aula falando de dualidade do reino, não foi? Muito bem, Jesus teve fome. Qual é o lugar que você lembra? De uma mesa com pães, não é? Então nós vamos colocar agora aqui e imaginar duas mesas. Uma mesa posta por Deus e uma mesa posta pelo diabo. Na mesa que o diabo posta, se você aceitar a proposta dele, você vai comer pedra. Eita Deus. E não pão. Meu Deus. Rapaz. Porque o que o diabo estava oferecendo no momento da fome era pedra. Transforme isso aqui. O diabo, ele vem com essa proposta de querer satisfazer a sua vontade, mas na verdade ele está te dando pedra. As palavras do diabo é como pedra, destruidoras. Elas não dão vida a ninguém. Percebeu o engano dele? Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Nem dá vida e nem sustenta, né? Porque tente fazer uma sopa de pedra. Agora perceba, onde está a dualidade, pastor Eudes? Porque quando Satanás oferece pedras para Jesus comer, quando termina a tentação, nós lemos lá, vem os anjos e serve pão. Glória a Deus, glória a Deus. É o pão que dá vida. Você entendeu? Do céu vem pão, mas do diabo, se você aceitar, você vai comer pedras. Meu Deus. Porque o pão dele, o melhor que ele tem para oferecer, é como pedra. É a maldição lá do Éden, né? Ela iria comer pó. E o que que... E aí por isso que oferece pedra. Oferece pedras, né? Que coisa, hein? É forte então, esse negócio. Essa dualidade que nós vamos traçar ela aqui no reino, ela vai estar presente, você vai perceber ela com muita, vamos dizer, com muito tato espiritual, você vai conseguir perceber que essa dualidade, ela está sempre presente no reino. Então, há uma oposição ao reino. Quando você rejeita o prato que Satanás te dá, Deus tem um prato super especial para você. Eita, glória a Deus. Você rejeitou as pedras, Jesus tem pão para você. Glória a Deus. Quando você vence essa etapa aí, né? Porque às vezes na fome, nós temos a chamada miragem, né? Na fome a gente vê pedra e acha que é pão. Agora, interessante, pastor Eudes, fazermos aqui mais uma observação. Quando Jesus, ele estava no deserto e o diabo se aproxima, o diabo já chegou e usou o quê? A palavra. Porque a gente pensa que o diabo usou a palavra da segunda tentação em diante. Mas não. O diabo usou a palavra desde a primeira tentação. Por quê? Observe aqui, ó. No texto que nós lemos, Satanás chega e diz: se és filho de Deus. Quem foi que disse que Jesus era filho de Deus? Quando Jesus entrou nas águas, que ele saiu das águas, uma voz do céu bradou e disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então Satanás, ouvindo isso, ele usou essa palavra para poder pegar Jesus. Agora, quando Satanás ele começa a agir na vida da pessoa, é quando ele começa a lançar primeiro dúvidas. Satanás fez isso com Adão e Eva lá no jardim. É verdade. Ele disse: o que foi que Jesus... É uma tática antiga já, né? Começou a colocar em dúvida assim: não, Deus disse que eu não posso comer. Aí assim, não, você pode. Sabe por quê? Ele não quer que você seja igual a ele. Então Satanás começou a fazer o quê? A gerar um campo da dúvida. Sabe essa teoria da relatividade, que tudo é relativo? Isso é uma coisa perigosíssima, sabia disso? Porque o diabo está usando isso como tipo assim, não existe uma verdade absoluta e o que existe tudo é relativo. Para quê? Porque no ambiente da insegurança é onde ele consegue destruir as vidas. Olha uma coisa, quando você está dirigindo numa estrada e você começa a fazer uma ultrapassagem, se você entrar na dúvida, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou? Será que eu volto? Você entrou numa dúvida e sua vida aumentou um potencial gigantesco de ser ceifado naquele momento. Então, quando você gera dúvida, você não vai nem para frente, nem para trás. Enquanto isso, o que vem contra você vem rápido e 5 segundos de dúvida pode tirar sua vida ou causar prejuízos irreversíveis.
Quando Satanás ele se aproxima, a primeira coisa que ele faz, ele lança dúvida. Então eu já quero aproveitar esse momento para ministrar sobre a vida de quem está nos ouvindo, que essa dúvida que está entrando no teu coração, no teu pensamento e dizendo, será que você é amada por Deus? Será que você é amado por Deus? Eu quero dizer, lança fora essa dúvida, porque ela não é de Deus, e eu quero afirmar com toda a segurança que esta noite você é muito amado ou amada por Deus, e não resta dúvida disso. Deus lhe ama de uma forma muito especial. Tem gente, pastor Eudes, que hoje está nos ouvindo e que o coração está tão dividido na dúvida que já está pensando até em tirar sua própria vida. Misericórdia. E hoje essa palavra de Deus vai alcançar o teu coração. Lança fora essa dúvida, porque Deus te ama de uma forma especial, e tão especial que não precisa você morrer. Cristo já morreu por você. Aleluia, glória a Deus, toma posse. Cristo já morreu Glória por a você Deus. para te dar vida. Em Cristo você vai encontrar vida. O que você precisa agora é se aproximar de Cristo, abraçar a Cristo. Cristo vai te abraçar e vai gerar vida para você. A dúvida que o diabo está tirando do ministério de muitas pessoas. Ah, você hoje não pregou muito bem, não, sabia? Você não tem ministério, não, rapaz. Desiste desse negócio. O diabo começa a lançar dúvida no coração da pessoa, do ministro de Deus, para que ele desista do ministério. E tem gente abandonando o ministério, largando o chamado de Deus por causa das dúvidas. Meu Deus, será que eu não me apressei? Eu acho que Deus nem falou comigo, foi o meu próprio coração. Deixa eu ministrar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite. O que você tem foi Deus quem te deu. Então, lança fora essa dúvida, porque o diabo, ele está usando a dúvida para arrebentar a sua vida ministerial. Ele está usando a dúvida para arrancar você do propósito original de Deus. A dúvida é a ferramenta principal que o inimigo usa para afastar as pessoas do propósito de Deus. E quando Satanás chega e diz, se tu és o filho de Deus, está lançando uma dúvida. Tu és mesmo o filho de Deus? Porque lá, quando ele saiu do batismo, a voz foi enfática, que é a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A dúvida é quando se tem mais de uma opção, né? Ele Sim. mostra mais de uma opção. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que sou um dos caminhos. E aí Jesus, lá no capítulo 11, ele nos mostra que a proposta, a coroa, a direita de Deus é para os que vencem. Mas na verdade, o que o diabo faz? Ele fala assim, olha, será que vai valer a pena se eu avançar? Será que não vale a pena você pegar aqui esse caminho aqui? O povo vai ver você chegando, vai descer do céu e o teu ministério já está feito. Ou ainda, ele diz para essa pessoa que está pensando em acabar a vida, ele está dizendo, será que vale a pena você continuar? Eu estou te dando opção. Não é melhor você cessar o teu sofrimento do que ter alguma coisa que você não tem garantia? E aí nesta noite nós estamos aprendendo que vale a pena sim. Sabe qual é a maior dúvida que o diabo tem lançado na cabeça das pessoas? Será que você é salvo mesmo? E as pessoas sabem que eu acho que eu não sou salvo, sabe que Cristo não me ama, sabe? Essa eu creio que é a campeã, pastor Ismael. E as pessoas têm se afastado de Deus por causa dessa dúvida que tem entrado. Então o diabo começa a trabalhar sutilmente, pastor Eudes. Ele vem abrindo o diálogo com a dúvida. Ele vem abrindo um espaço na vida das pessoas, colocando dúvidas. É esse o passo inicial que o diabo faz para poder levar as pessoas à destruição. Então a pessoa começa assim, será que será que as pessoas me amam mesmo? A minha família, será que me ama mesmo? Começa por aí. Aí daqui a pouco ele começa a ter uma espécie de certeza que ele é odiado por todo mundo. E o diabo vai cada vez potencializando o seu veneno na vida da pessoa, até que ela chega a um momento de destruição. Então o que nós temos visto muito hoje é um operar do inimigo na vida de muita gente, lançando dúvida. Ele tentou essa mesma estratégia com Jesus. Como tentou com Eva, com Adão, e deu certo,
tentou com Jesus. Entendeu? E isso é a arma que o inimigo tem tentado constantemente contra a igreja, contra o povo de Deus, principalmente quem tem ministérios, né? Porque tem dias que você está uma bênção para ministrar, para cantar, para dar uma palavra, um conselho, para orar por enfermos, mas tem dia que você parece que não, sabe, não está naquele dia bom para para dar uma palavra, e às vezes você se entristece com isso. Mas hoje eu venho dizer para você, não deixa a dúvida entrar no seu coração. Você tem um chamado de Deus, o Senhor te ama, o Senhor tem um projeto lindo na tua vida. Abrace o projeto de Deus, faça a vontade de Deus, porque essa é a vontade, o propósito, o objetivo de Deus para sua vida. Não deixe o inimigo entrar e devastar o que Deus colocou na sua vida. Às vezes nós esperamos apenas palcos, palanques, holofotes. Se nós formos olhar a vida de Jesus, ele começou aí, depois do batismo, não tinha uma igreja esperando por ele. Ele foi levado para onde, pastor? Para um deserto ermo, entre as feras, cujo pão principal era pedra, ofertada a ele. Depois disso, ele vai enfrentar um sistema pesado. E no final de tudo, ele enfrenta uma cruz. E aí? Jesus tinha uma proposta. E essa proposta ele levou até o fim. Mas isso é quando você tem um olhar. Um olhar. Jesus tem que ser o teu olhar. Jesus tem que ser a tua meta. Jesus tem que ser o ponto que você vai olhar, enfrentar. Porque ontem nós ministramos, pastor Ismael, sobre a âncora da alma. Porque a âncora da alma, ela fica em cima. Por mais que eu não veja o horizonte, porque às vezes está nublado, às vezes está chovendo, mas tem uma certeza que o sol da justiça continua a brilhar, que a âncora da alma, a nossa esperança, através da promessa, está firme. E ela está lá no alto. Nós só temos que confiar. Verdade. Pastor Eudes, o tempo passa muito rápido, mas eu quero fechar esse assunto aqui rapidamente. Vamos para a segunda tentação? O senhor tem 5 minutos. 5 minutos para nós fecharmos as outras duas tentações. Então vamos lá. A segunda tentação de Cristo foi na alma. A primeira foi para satisfazer uma necessidade do corpo, que era de alimento, e o diabo tentou oferecer o pão que ele tinha, que era pedra, não é? E Cristo rejeitou. Porque Cristo rejeitou, ele sentou na outra mesa, que foi a mesa preparada pelos anjos, e nessa mesa tem pão de verdade que gera vida. Aleluia. Segunda tentação, Glória no a Deus. nível da alma. Por que, pastor, nível da alma? É porque, perceba, Jesus foi levado para o alto do pináculo do templo. O templo era o lugar mais visitado em Israel, porque ele chamava a atenção, vinha gente de todos os lugares, é um lugar onde, vamos dizer assim, tinha mais auditório, mais público. E quando Satanás leva Jesus lá, Jesus, ele faz uma proposta: se você pular daqui e os anjos te pegarem, o que vai acontecer? Todo mundo vai falar assim: meu Deus, olha, chegou alguém aqui que é espetacular, que ninguém faz uma coisa que ninguém consegue fazer. A fama é a primeira arma que o diabo usa para derrubar a pessoa na alma. Porque quando ele oferece a fama imediata, ele oferece para Jesus no meio da multidão: pula daqui, que você vai ser aplaudido por essa multidão. Meu Deus. Mas preste atenção, assim como o diabo ofereceu pedra como sendo pão, ele oferece fama, mas é destruição, porque pular do pináculo do templo era para se destruir. É suicídio. Agora, Jesus rejeitou esse prato de Satanás, que era da fama imediata. População ia aplaudir, ia correr no mundo inteiro o que Jesus tinha feito. Ia ser chamado para os palácios, ia comer na casa dos nobres. Todo mundo, se tivesse jornal e revista, seria capa de revista e jornal. Jesus estaria alimentando o seu ego, porque é isso que a alma quer: alimentar, massagear o seu próprio ego. A fama massageia o ego, a alma. E Satanás ofereceu, mas Jesus rejeitou. Ao Jesus rejeitar, Jesus, quando começou o ministério, a Bíblia diz que a
fama dele correu por todas as regiões. Aleluia, que coisa. Quando você rejeita o prato de Satanás, você tem um prato especial que Deus vai lhe dar. Entendeu? Então, quando Jesus rejeitou a fama de Satanás, que era destrutiva, por lá de cima era para destruir, e todo mundo que aceita a fama oferecida por Satanás destrói a sua própria alma, destrói a sua vida, e não é difícil você achar tantos exemplos de gente famosa que a vida foram destruídas, assim, que você não consegue entender como nem porquê, mas porque aceitaram a proposta de Satanás. Então, antes de uma realização de Deus, vem algo falso, né? Vem sempre o falso e aí nós temos o verdadeiro. Se você rejeitou o falso, o verdadeiro está à sua disposição. Tá chegando. Né? Aleluia. Terceira tentação, a tentação no espírito. Quando Satanás leva Jesus lá e falou assim, ó, já perdi no corpo, já perdi na alma, agora vamos ver no espírito. Leva Jesus até lá. Jesus, quando veio na terra, ele veio com um propósito. Sabe qual foi o propósito? De resgatar o domínio sobre a terra que Adão perdeu lá no Éden. Quando Adão perdeu, Satanás passou a ter o domínio da terra. E quando Jesus vem para resgatar o domínio de toda a terra. Aí Satanás eleva ele até o monte e diz assim, olha, não é isso que tu veio buscar? Está aqui. Todos os reinos estão aqui. Só tem uma coisa, fica abaixo de mim. Deixa eu por cima, prostra os meus pés e me adora, porque aí você está dizendo que eu sou maior do que você. Aí Jesus, só para dar o troco, falou assim, ei Satanás, além de eu não ajoelhar e ficar debaixo de ti, eu vou te colocar debaixo dos meus pés. Vou te esmagar, porque o teu lugar embaixo não é em cima. Glória a Deus, glória a Deus. Entendeu? Então, quando Jesus morre e ressuscita, ele diz, todo poder é me dado nos céus e na terra. Ou seja, todo o domínio de Cristo foi ali naquele momento dado. O que Satanás ofereceu foi o reino da terra. Mas quando Jesus venceu, ele recebeu 2 domínios, dos céus e da terra. Pastor Eudes, posso, vamos dizer o outro. Vamos trazer um chambari mais grosso aqui rapidinho. Glória a Deus. Quando Jesus fala, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Tem muita gente que prega assim, nós vamos dominar sobre a terra. Beleza, vamos dominar sim. Mas nós não somos corpo de Cristo. Aonde Cristo tem domínio, nós temos domínio. Se Cristo tem domínio na terra, nós temos domínio na terra. Se Cristo tem domínio no céu, nós também temos domínio no céu. Então, veja, pastor, o mundo espiritual está sendo desvendado de uma forma extraordinária. Perceba os últimos filmes e seriados. Eles estão colocando o homem como sendo dominador de galáxias, de universos, de mundos diferentes. Sabe por quê? É porque é o que vai acontecer no futuro. Que coisa. É o reino dos céus e também reino da terra. Quando Cristo vence Satanás aqui, ele sobe aos céus. A escritura da terra está na mão de Deus. Ele vai lá para pegar essa escritura e volta. E quando ele voltar, ele volta com a igreja para fazer o quê? Para dominar 1000 anos e falar assim, esse reino aqui é meu. Vim para poder dominar sobre ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, só para fechar o raciocínio aqui, pastor Eudes, quando Satanás tenta Jesus no corpo, ele chama a atenção de Jesus para si mesmo e dizer, Jesus, olha para a tua necessidade e atende ela. Quando o Satanás tenta Jesus na alma, ele diz, olha para ti mesmo, que vem de Nazaré, um lugar não conhecido, não vem nem profeta de lá, não vem ninguém famoso de lá. Vem para cá que eu vou te dar fama, eu vou te fazer conhecido. Olha para ti mesmo, para dentro da tua alma. E quando ele tenta no espírito, ele fala assim, ó, tu não quer o reino? Eu te darei o reino. Olha para ti mesmo. Tu vai sentar no trono e vai dominar. Agora, presta atenção. Como que Jesus venceu? Jesus não olhou, rejeitou a proposta de olhar para si mesmo. E toda vez que Satanás falava assim, olha para ti, ele olhava para a palavra. Olha para ti, ele olhava para a palavra. Ele dizia, está escrito na palavra, está escrito na palavra, está escrito na palavra. Só tem um jeito de você vencer Satanás. É você não olhar para si mesmo, mas é olhar para a palavra de Deus. O centro não deve ser você. O centro deve ser a palavra de Deus. Esse é o segredo para você vencer. Eita, glória a Deus. Chambari grosso. Nós temos que passar um pouco mais, né? Olhar para a palavra. Se nós olharmos para a palavra, nosso eu vai ser anulado. Quem vai prevalecer a palavra de Deus. Satanás sempre luta para colocar o homem no centro, mas no centro está a palavra de Deus, não eu. Glória a Deus. Não eu. No centro está Cristo. Cristo é a palavra. É Ele que está no centro, jamais eu.
E o Satanás quer colocar o homem no centro. Veja o que foi que Satanás fez com Adão e Eva lá no jardim. Olha, é tu que vai estar no centro, tu vai ser igual a ele, tu vai pro centro. Satanás sempre faz essa proposta de levar você pro centro. Ei, não vá nessa cantada não, porque quem vai estar sempre no centro é a palavra de Deus. Glória a Deus. Nunca será o homem ocupando esse lugar. Glória Agora, só para nós finalizarmos, pastor, Romanos capítulo 16, versículo 20, vamos ler essa passagem bíblica? Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Veja o que Meu diz, Deus. em breve, Dos vossos, né? nossos pés, Satanás vai estar debaixo dele. Esmagado, não só de baixo, mas esmagado. Porque, Senhor Satanás, dessa última agora tentação que tu me fez, eu vou fazer o contrário. Tu quer que eu me ajoelhe debaixo dos pés? É tu que vai vir para debaixo dos meus pés. E quem é o corpo? É a igreja. E sabe, por isso que a Bíblia diz que o diabo vai ficar debaixo dos nossos pés, esmagado. Quem vai pisar na cabeça dele é a igreja. Debaixo dos vossos pés. Glória a Deus. Pastor, eu disse, tem muita gente que fala assim, é Cristo que pisou na cabeça de Satanás. Sim, Cristo, porque nós somos corpo de Cristo. Mas ele está dizendo, por isso que a palavra diz, Deus vai colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Nós vamos vencê-lo no nível do Espírito. Meu Deus. Muita coisa. Oh, meu Deus. Pastor Ismael, só tem 1 minuto e meio para abençoar o povo em oração. Então vamos orar, né? Porque eu acho que eu já tomei o tempo todinho até da oração. Vamos lá, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, te louvamos esta noite pelo estudo da Tua Palavra, pela compreensão, meu Deus, que nós temos da Tua Palavra. Nesta noite tem muita gente nos ouvindo, nos acompanhando. Senhor, Satanás tem colocado como opositor ferrenho do reino. Está tentando tirar pessoas que o Senhor já colocou o propósito do reino no coração delas. Pessoas que já estavam, meu Deus, iniciando os seus primeiros passos dentro do reino, começando a exercer seus ministérios, começando a andar na vida espiritual, e o diabo colocou um entrave, uma dúvida, e essa dúvida foi crescendo e gerou impedimentos e destruição de ministério, destruição de vida espiritual. Eu te peço esta noite, em nome de Jesus, que essas pessoas, meu Deus, sejam alcançadas pelo poder da palavra, e que essa palavra, que é o centro, possa levantar, possa restaurar, possa, meu Deus, fortificar a fé, possa trazer ânimo, possa levantar de volta ao ministério, e que todas as palavras contrárias, pensamentos contrários que entraram no coração dos nossos ouvintes, de pessoas que estão passando por momentos de depressão, pessoas que estão passando por momentos, meu Deus, tão angustiantes na alma, momentos, meu Deus, que elas já pensam até mesmo em tirar sua própria vida. Ó Espírito Santo, visita elas esta noite e repreenda esse espírito da morte. Em nome de Jesus, sai, e que a vida possa habitar dentro de você, que você possa receber paz, comunhão com Deus, possa receber graça, possa receber força. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo os teus projetos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Ismael, por favor, as considerações. Queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida de cada um que está nos acompanhando. Não tenha medo de quem se opõe à sua vida espiritual e ministerial. Não tenha medo de quem se opõe ao reino de Deus, porque nenhum deles prevalece. E tudo que o diabo oferecer, pode ter certeza, ao vencê-lo, ao rejeitar, Deus tem muito maior para te dar. Deus tem muito mais para te dar. O diabo só tem engano. Em vez de pão é pedra, ao invés de fama é destruição, ao invés de reino é humilhação e ser escravo dele, mas Deus tem liberdade para você. Então venha conosco, na próxima terça estaremos continuando esse estudo sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, e conte com as nossas orações, porque eu sei que nós vamos caminhar juntos e mergulhar e crescer nesse reino maravilhoso que é o da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nosso tempo acabou. Foi muito bom estar convosco aqui. Pastor Ismael, nosso muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando. E amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais programa. Amanhã está aqui com o evangelista Fábio e o evangelista Divino Alisson, no livro de João.
Não perca que com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração. Então, meus irmãos, se Jesus não voltar, estaremos de volta amanhã. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Aquele abraço. Rádio Paz FM.